a minha conduta ao Corab, estatuto com Deus, o voto do evangélico Henrique Teledense. Martíria, Henrique Teledense. Então minha mãe estava enferma e minha irmã Camila também. Porém eu, Henrique Teledense, orei pelas suas enfermidades, invocando o nome Yeshua, e elas foram libertas. Porém, depois deste acontecimento, perante as águas teledenses, edifiquei entre mim e Deus um estatuto, e por causa das águas limpas e cristalinas, o estatuto passou a chamar teledense. E fiz sobre este estatuto Henrique Teledense um voto perpétuo pela minha fé e gratidão a Deus. O Estatuto Evangélico da Teledense Andas, Decreto-Lei número 10.999/2017 CAI, onde havia 78 mandamentos a cumprir. Porém, foi um ano de edificações espirituais, onde as orações tinham seus efeitos. Henrique Teledense no seu estatuto orava e pessoas eram curadas em nome de Jesus Cristo, onde pessoas eram libertas de suas dores e enfermidades, onde Henrique Teledense teve visões espirituais, sonhos proféticos, onde Deus, pela graça de Jesus Cristo, abençoará grandemente. Assim diz o Senhor Jeová, o teu Deus: eis que me agrado de ti, meu servo, continua da forma que está, que grandes bênçãos estenderei a ti, e eis que aprovo o seu estatuto, ó Teledense, servo meu. E este foi o ano primeiro do cumprimento de Henrique Alves Toledo, vulgo Henrique Teledense, na era primitiva do estatuto. Era comum o fim da era primitiva e a entrada da era comum do ano 2 do estatuto, depois de sua publicação, o ano da repreensão de Deus ao Teledense. Era comum ano 2 do estatuto Henrique Teledense. No ano 2 do estatuto, Henrique Teledense enfrenta inúmeras dificuldades, como o acidente de sua mãe, mas foi a época que ele mais viu o agir de Deus na sua vida, onde ele orou pelas feridas de sua mãe e elas se curaram. Porém, numa dessas dificuldades, Henrique Teledense se revolta e para de cumprir seu voto perpétuo pela fé, e Deus o repreende e diz através de um pregador ao Teledense: assim diz o Senhor, eu não lhe pedi que fizesse votos a mim, nem lhe pedi estatuto nenhum, porque fez voto a mim. Porventura, tu, ó servo meu, será como tolo? Porém, eu, se tu não guardares de teu voto, este tal será um tropeço diante de ti, e tu, mesmo que entregas o voto, terá por tolo. E Henrique Teledense se arrepende, reconcilia com Deus e cumpre com teu estatuto. Ano 3 do estatuto e o fim da era comum e o início da era média. Ano 3, ano da era média, uma era revolucionária para o Estatuto Teledense e suas politicalizações, e uma era de constitucionalização. Aos comandos que comandaram o Estatuto e o cumprimento do voto e suas interpretações. Ano 2017-2018, comando evangélico. Ano 2018-2019, comando belgas. Ano 2019-2020, comando Kant. E a nova era da constitucionalização pró-militar. Ano 3, o Estatuto Henrique Teledense, Decreto-Lei número 10.999/2017 CAI, sofre uma redação, a redação 2020, e foi reformada e redigitada e corrigida. Porém, muitos mandamentos do voto já não eram mais originais por tantas más interpretações dos comandos. Porém, houve uma grande reforma político-administrativa foi feita, onde o Estatuto passou a ser chamado de Estatuto Henrique Teledense, Decreto-Lei número 10.999/2017 CAI, para Estatuto Henrique Teledense, Decreto-Lei número 10.999/2017-A. Nesta reforma, o Estatuto será governada pela Constituição pró-militar, da qual foi selada, e não mudará mais o Estatuto. O fim da Era Média. Deus fala com Henrique Teledense e o anima a ter o Estatuto por conduta diante e voto pela fé. Assim diz o Senhor a Henrique Teledense: não turbes teu coração, eis que sou contigo, pois os teus sonhos são os meus sonhos, os teus projetos são os meus projetos, apenas creia. E Estatuto Henrique Teledense, Decreto-Lei número 10.999/2017-A, agora estará pela minha conduta a Deus. Estatuto com Deus, a minha conduta, voto interpretativo, preâmbulo. Evangélico Henrique Teledense, Ideologia Militar Teledense, o evangélico pró-militar Henrique Alves Toledo, vulgo em patente teledense, de todos seus valores e conceitos de crença, fé, amor ao próximo e justiça, estabeleceu em voto perpétuo sem cometer desvio de conduta. Teledencismo, Ideologia Henrique Teledense, Ideologia Militar, Estatuto Henrique Teledense, redação 2020, vigência. Amar o país, ter disciplina, apoiar o militarismo, ser armamentista, ser honesto, ter um espírito militar, orar pela pátria, ter sede de fome e de justiça contra assassinos, estrupadores, bandidos e de toda laia de gente vagabunda,
Pregar o evangelho para ter uma sociedade mais consciente, ser patriota, preservar os direitos das famílias, não concordar com a liberação de drogas, abortos, etc. Não apoiar o homossexualismo nem a prostituição. Lei para homicídio ou feminicídio, matou, morreu. Lei da legítima defesa, matando a ilegítima defesa, não será réu. Guarde de 50 a 100 reais por mês para usá-lo em caso de necessidade. Orar 3 vezes por dia, tirar 2 madrugadas a semana para oração, fazer um jejum por semana, tirar a leitura bíblica por dia, estudar o direito penal brasileiro e outros conhecimentos. Tenha fé que Jesus Cristo salve e crê de todo o coração. Não tenha medo de ninguém, nunca espere nada pelos outros. Não leve as dificuldades da vida para o lado emocional. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo e tenha a Bíblia como o livro literal da palavra de Deus. Não se curva à idolatria, não se conforme com esse mundo, não se limite à vergonha. Ore e tenha fé que será atendido. Ideologia militar teledense. Parágrafo único. Comer doces uma vez por mês, não beber refrigerantes, não comer gorduras, não comer carne de porco por motivo de saúde, não jantar, não repetir no almoço, não comer pão de manhã. Comer frutas no lugar, não comer carne sufocada, nem comida oferecida à idolatria de cultos pagãos. No almoço, coloque uma colher de cada item. No lanche da tarde, comer apenas um item, não importa a fome que tiver. Em caso uso de remédios fortes durante a noite, poderá jantar. Henrique Teledense, Decreto-Lei nº 10.999/2017-A. Decreto-Lei nº 10.999/2017-A. Estatuto Evangélico da Teledense Andes, Código de Conduta Henrique Teledense Evangélico, Henrique Teledense Alcorabe Teledense, Estatuto com Deus, voto perpétuo pela fé. Militante Henrique Teledense HT17, cumpra com este voto que será bem-aventurado para com Deus que te vê nos céus. Redação número 40/2020. Um ato de casamento deverá ser dado respeito, amor e união, vivendo pelo outro que irá. Decreto-Lei número 380/2020. Promulgo sob a proteção de Deus este voto perpétuo, militante HT-MHT. Eu, Henrique Alves Toledo, voto minha vida na militância do Estatuto com Deus, militarei até mesmo com o risco de perder minha própria vida, manterei minha fé em Cristo. Evangélico pró-militar, Constituição ideológica pró-militar. Redação número 8.840/2019. Artigo 1. Esta publicação é inviolável e imutável. Artigo 2. Esta Constituição ideológica pró-militar deverá ser preservada. Artigo 3. Este estatuto é de competência do Evangélico pró-militar teledense. A minha conduta. Então, pessoal, essa aí é o meu voto perpétuo entre mim e Deus. A martíria é a minha trajetória, é a história do estatuto entre mim e Deus. Então, até mais aí, deixe seus comentários.